Bem-vindo a um lugar onde histórias bíblicas e histórias de fé ganham nova vida, com a delicadeza que seu coração merece. Aqui, relatos esquecidos, silenciados ou pouco contados encontram sua voz, e cada um deles é ilustrado para que você sinta, veja e se conecte profundamente. Eu sou Eva, e durante séculos vocês ouviram sobre mim, mas nunca ouviram de mim. Ouviram histórias, acusações, interpretações, mas não a minha voz, não o meu coração. Hoje eu abro a ferida que nunca cicatrizou e conto o que realmente senti naquele jardim perfeito, um lugar onde tudo era paz, mas onde a minha alma ainda não sabia o que era queda. Eu vivia cercada pela luz do Criador. Nada faltava, nada machucava, nada era confuso, mas dentro de mim existia algo que eu não compreendia, a capacidade de escolher. O livre-arbítrio é um presente, mas também é um fogo, e eu não sabia como segurá-lo sem me queimar. O jardim era belo, sim, mas o coração humano ainda é território desconhecido. Foi nesse vazio silencioso, esse espaço dentro da alma, que o inimigo encontrou acesso. Eu não estava com fome. Eu não estava insatisfeita. Eu não estava revoltada. Mas eu estava curiosa. E a curiosidade, quando não é guiada pela verdade, vira a porta aberta. A serpente não chegou com ódio. Não chegou com ameaça. Não chegou com violência. Ela chegou com palavras suaves, com lógica aparente, com dúvidas bem colocadas. E assim, pouco a pouco, ela me fez olhar para aquilo que eu nunca deveria ter olhado tão de perto. Não foi o fruto, não foi o sabor, não foi a árvore. Foi a semente da dúvida em minha mente. Será que Deus está escondendo algo de você? Ela perguntou. E pela primeira vez, eu questionei o Criador. Não por falta de amor, mas por falta de maturidade. E é assim que muitos de vocês caem também. Não por maldade, mas por imaturidade espiritual. Por acreditar em vozes que parecem doces, mas levam à escuridão. Eu toquei o fruto, e por um momento, senti como se tivesse poder entre os dedos. A promessa da serpente ecoava: você será como Deus. E essa promessa envenena qualquer coração. Mas quando dei a primeira mordida, eu senti a morte entrando pela alma. Não era morte física. Era algo mais profundo. Uma distância. Um rompimento. Como se a luz tivesse se afastado meio passo e o silêncio do céu gritasse dentro de mim. E você que me ouve agora, talvez conheça essa sensação. A sensação de ter tomado uma decisão que não dá para voltar atrás. De ter confiado na voz errada. De ter ferido quem você ama sem querer. Eu olhei para Adão. E o peso do que fiz caiu sobre mim como tempestade. Eu não o forcei, mas ele me seguiu. E às vezes, o amor segue até quando não deveria. Foi nesse momento que percebi. Nossas escolhas nunca afetam só a nós. E você que me escuta, também precisa entender isso. Você não cai sozinho. Você não sofre sozinho. Você não se levanta sozinho. E é agora que eu te peço algo importante. Se essa história está tocando você, não assista calado. Comente, participe, caminhamos juntos. Sua voz importa. A sua dor importa. Eu queria ter pedido ajuda antes de cair. Talvez você precise fazer isso agora. Quando o Criador veio ao jardim, não foi com fúria. Foi com tristeza. Eva, onde você está? Não porque ele não me via, mas porque eu já não me enxergava mais. E hoje talvez ele te pergunte a mesma coisa. Filho, filha, onde você está? Você se perdeu em escolhas? Em relacionamentos? Em culpas? Em tentações? Eu me escondi atrás das árvores. Talvez você esteja se escondendo atrás de sorrisos. Mas Deus não veio para me destruir. Ele veio para me restaurar. A dor não anulou o amor. A queda não anulou o propósito. E é agora que te digo algo que queria ter ouvido naquela época. Mesmo quando você erra, Deus ainda te vê com esperança. Mesmo quando você cai, Ele já preparou um caminho para você levantar. A vergonha que eu senti não é muito diferente da que você sente. A culpa que eu carreguei talvez seja a mesma que te acompanha silenciosamente. Mas escuta, seu erro não é seu fim. Assim como o meu não foi o meu. Você ainda está vivo. Você ainda respira. Você ainda pode recomeçar. E se essa história está falando com você, inscreva-se para continuar ouvindo o que Deus quer te lembrar. Agora respire fundo, porque o que vou te contar é importante. A minha queda não definiu a minha identidade. Assim como a sua queda não define a sua. Eu chorei.
Eu temi, eu duvidei, mas eu aprendi a caminhar mesmo ferida. E você também pode. Não importa o tamanho do erro, importa o tamanho da graça. O Criador costurou roupas para nós. Ele nos cobriu, mesmo após desobedecermos. Você entende isso? Ele nos cobriu. Ele não virou o rosto. E talvez neste momento ele esteja tentando te cobrir também. Tentar te proteger da culpa, da vergonha, da acusação. Eu saí do Éden, mas não saí do amor de Deus. E você pode ter saído de lugares bons, mas não saiu do coração dele. Hoje eu conto minha história não para justificar, mas para te levantar. Se eu pudesse voltar atrás, eu buscaria a voz certa antes de ouvir a errada. E talvez seja isso que você precisa hoje. Parar de ouvir as vozes que te puxam para baixo. Pare, respire. Busque a voz que te cura, não a que te confunde. A queda não foi o fim da humanidade. Foi o início da promessa. Porque mesmo quando tudo parecia perdido, Deus já preparava a redenção. E Ele está preparando a sua também. Eu sei o que é errar. Sei o que é perder. Sei o que é se sentir quebrada. Mas também sei o que é ser amada por Deus mesmo assim. E você também é. Se esta história alcançou seu coração, não deixe de continuar essa caminhada. A história não termina na queda. Ela começa na restauração. E a sua restauração pode começar hoje.